sentar. Abra comigo. Vão subir com? Disse, tem um tempo para as crianças lá em cima. Se quiser subir. Abra comigo o Salmo 85, verso 6. Salmo 85, verso 6. Vamos ler juntos? É uma pergunta dos filhos de Coré. Salmo 85, verso 6. Todos juntos? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Vamos de novo? Acaso Joninhas, lê para nós. Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Sandra, lê para nós. Não te animarás para que o teu povo se alegre em ti? Não, Senhor, renovarás a nossa vida para que a gente se alegre em ti. O salmista deseja e espera e confia que o Senhor renovará a nossa vida para que a gente se alegre nele. O desejo do salmista é o avivamento. Avivamento é quando nossa alma é tocada, despertada alegremente para o melhor de Deus. Nos últimos dias, a Igreja Presbiteriana tem vivido uma busca grande por conhecimento bíblico. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas buscam as nossas igrejas atrás de conhecimento bíblico. Mas a pergunta que eu faço é se esse desejo por conhecimento bíblico é para que as suas vidas sejam renovadas ou é apenas para que a gente tenha conhecimento e um conhecimento apenas questionador, profundo, mas que não leva a gente a uma vida renovada. Dr. Russell Shedd, quando escreveu um livro sobre o avivamento, ele disse que avivamento é quando nós sentamos para comer porque nós temos fome. Embora alguns comem porque faz parte da vida comer. Russell Shedd diz que avivamento é quando nós lemos as Escrituras porque nós temos sede de Deus. E uma pessoa religiosa é aquele que lê as Escrituras porque é um crente, precisa conhecer a vontade de Deus. Uma coisa é o desejo de conhecer a vontade de Deus, outra coisa é sede pela manifestação de Deus. E avivamento é quando nós temos fome e sede pela presença de Deus e não somente pelo conhecimento de Deus. E Lloyd Jones diz, o grande pregador da Inglaterra, que o avivamento depende da pregação das doutrinas ortodoxas profundas do cristianismo. Vejamos então o que é e para quem é o avivamento. Esse salmo lido é um desejo dos filhos de Corá, onde Israel, frio, gelado, por ter sido escravo da Babilônia, por ter vivido fora da sua residência, fora do seu ambiente, eles então expõem nesse salmo
a grande expectativa, dizendo: acaso, Senhor, não nos renovarás a vida, a fim de que teu povo se alegre em ti? O salmista está dizendo: Senhor, nós temos grande expectativa que o Senhor renove em nós o desejo pela tua presença, o desejo pela nossa vida, o desejo em que o Senhor rompa os céus, como disse Isaías, fenda os céus e venha sobre nós e renove a nossa história, a nossa vida. Quero levá-los então a um passeio histórico no primeiro avivamento do Novo Testamento. E aí você vai comigo em Atos capítulo 2, verso 14. Onde nessa noite nós vamos então descrever o avivamento do Novo Testamento. Quando Deus então cumpre aquilo que era o desejo de Isaías, dizendo: o Senhor fenda os céus. Quando Deus responde a Corá, dizendo: ah, Senhor, renova-nos a vida para que voltemos a ter alegria em Ti. Atos capítulo 2, verso 14, você encontra: então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão, dizendo: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam-me com atenção. Vamos entender o contexto em que Pedro se levanta dizendo isso. Judeus, convertidos, cretenses, ilamitas, medos, persas, enfim, todo um grupo muito eclético de nações, de povos, de culturas diferentes, estão em Jerusalém por conta de uma festa chamada Pentecoste. Pentecoste não é a descida do Espírito Santo como você aprendeu. Pentecoste era uma festa do 50º dia após a Páscoa, em que todos os povos crentes, religiosos, se reuniam em Jerusalém para uma festa histórica e memorial dos judeus, para comemorar os feitos das colheitas e os feitos das suas histórias. Nos últimos 300 anos do período do Antigo Testamento, os gregos assumiram o controle do mundo, impondo sua língua, que se tornou popular entre os judeus. E essa festa de Pentecoste, como o Império Grego passou a ter hegemonia, é provável que o Pentecoste tenha sido uma festa muito popular. E aí eu vou contextualizar como a festa do Peão de Barreto, ou as grandes festas populares do Brasil. Pentecoste era uma festa em que trazia todos os povos de várias culturas para comemorar, celebrar uma festa caseira da colheita por semanas, por dias, onde eles diziam a Deus o grande feito pela colheita, pela prosperidade que eles tiveram. Era uma festa de roça, na roça, era uma festa cultivada pelo trigo, pela cevada, produtos agrícolas, celebração que era feita em vários lugares, de várias formas. Os produtores e as suas famílias, os pobres, os levitas, os estrangeiros, enfim, toda a cultura, todo o povo estava ali em Jerusalém. Por isso que quando o Espírito Santo desce, e aquele povo então começa a falar numa só língua, e numa só língua, os medos, os persas, os elamitas e todos os outros povos entendem. Sabe o que Deus estava nesse acontecimento quebrando? Com a maldição de Babel, onde confundiu as línguas. E na descida do Espírito Santo, ele une as línguas. Ele desfaz
a maldição de Babel, no grande fenômeno da descida do Espírito Santo. Então entenda uma coisa. Pedro então está aqui nesse contexto, o Espírito Santo desce, um fenômeno acontece, chamado fenômeno linguístico, e Pedro então aqui, ele precisa dar explicações ao que está acontecendo, porque o povo começa dizendo, estão embriagados ao meio-dia? Que fenômeno esquisito. Estou entendendo no meu idioma, estou entendendo na minha língua, do que procede, do que acontece. E aí então Pedro, diz o texto, se coloca na frente, em pé, diante de todos eles, e começa a dizer, prestem atenção o que vou lhes explicar. Sabe o que Pedro mostra para nós nessa noite? Que de fato o Espírito Santo estava sobre ele. Porque o mesmo Pedro havia alguns tempos atrás se escondido quando alguém havia perguntado se não era ele um dos galileus que andava com Jesus, e Pedro disse, não sei do que a senhora, do que o senhor está falando. Nós temos alguns meses atrás um Pedro covarde, nós temos meses na frente um Pedro diante de uma diversidade cultural, colocando-se de pé e diz, me ouçam com atenção, porque vou lhe explicar o que está acontecendo. Deus então estava ali começando a operar uma nova fase na vida daquele grupo religioso. Entenda uma coisa, preste atenção no que eu vou te dizer. Muitos de nós pensamos que esse fenômeno, esse acontecimento é um fenômeno de conversão. Mas se você prestar atenção quem eram esses povos que andavam ali, todos eles eram crentes num Deus, porque eles estavam numa festa religiosa chamada a festa de Pentecostes. A diferença agora é que eles são possuídos por algo do qual eles não têm o menor controle e que eles são tomados por um fenômeno do qual eles desconhecem, porque até então o que eles conheciam era toda a questão histórica da nação de Israel e a sua cultura e os mandamentos do Senhor. E preste atenção também mais numa coisa. Você pode ser um cristão, você pode ser um crente, você pode ser um membro de igreja que conhece o livro que está na sua mão, mas talvez falte-lhe o poder do Espírito Santo para fazer você viver o livro que está em sua mão. A busca pela teologia e pelo conhecimento doutrinário às igrejas presbiterianas muito me alegra. Mas a minha pergunta é, para que buscar o conhecimento se nos falta o poder para viver o conhecimento? Veja o que Pedro diz, ou melhor, o que os seus ouvintes percebem em Atos capítulo 4, verso 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe o que nós percebemos nesse texto aqui? A grande diferença dos povos, das nações que já eram crentes e que confiavam em Deus e que estavam no Pentecoste adorando a Deus, dizendo, bom que o Senhor nos deu todas essas coisas. Eles agora aqui estão testificando que o poder do Espírito Santo mostrou às nações e a um grupo de pessoas que eles haviam andado com Jesus. Sabe por quê? Por causa da coragem. Sabe aquela vez que você teve numa situação em que você viu nitidamente que você poderia ter citado um versículo bíblico? Que você poderia ter dito para uma pessoa do seu trabalho, seu vizinho, qualquer pessoa que você poderia ter dito, creia no Senhor, poderia ter citado um versículo e você se calou? Lembra-te de uma ocasião dessa? Porque falta ali o poder do Espírito Santo. Pedro, quando se põe de pé, ele se põe de pé dizendo, ouçam-me aqui uma coisa, deixa eu lhe explicar. Atos capítulo 4 vai dizer, e vendo a coragem de Pedro diante de uma diversidade de cultura, eles dizem, esse homem de fato esteve com Jesus.
Você conhece o novo convertido? Aquele que foi impactado pelo poder do Espírito Santo, ele agora é um cristão. E ele rompe com toda a cultura do passado, ele rompe com todas as suas tradições, e ele sai agora aos seus amigos dizendo que ele conheceu um homem chamado Jesus e que sua vida foi transformada. E que a sensação de que todo mundo que está ao redor dele tem é de que ele é alguém que agora se tornou um fanático. Porque ele está impactado por aquilo que Jesus fez na vida dele, e ele quer dizer a todas as nações e a todas as pessoas que ele agora é uma nova criatura. Quanto tempo isso se foi na sua vida? Faz quanto tempo que você não tem mais fome pela palavra de Deus, que você não tem mais desejo pelas coisas de Deus, e que você não expressa mais as coisas de Deus com confiança e com coragem? O mesmo Pedro, que se põe de pé, que os homens testificam que ele tinha andado com Jesus porque ele é um cara simples, comum, sem instrução. É o Pedro que escreve a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, em que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Pedro covarde de alguns meses antes não é o mesmo Pedro em que a gente encontra nos seus escritos em Atos 2, em Atos 4. O Pedro que é identificado ali perto de um fogaréu dizendo: tu não és aquele que andou com Galileu? E ele, com medo da sua própria vida, agora é um Pedro diferente, que diante de uma diversidade cultural, ele diz: ouçam-me com atenção, que eu vou lhe explicar o fenômeno que está acontecendo. É um Pedro agora que não está preocupado com a sua reputação. É um Pedro que não tem qualquer medo do que possa lhe acontecer diante de todo aquele povo que está ali tomado por um fenômeno. É um Pedro que diz que nós fomos chamados para sermos regenerados para uma esperança viva. Logo, nesse texto, você encontra, sabe o que Pedro dizendo? Que nós somos diferentes, porque o que há se movendo dentro de nós não é nada com derrota, não é nada que nos jogue no chão, é uma regeneração para uma esperança viva. É aquilo que brota dentro de nós dizendo assim: eu creio que algo fenomenal, espetacular, majestoso vai acontecer a partir da minha vida, pela minha vida, em minha vida. Eu creio nas coisas surpreendentes. Mas presta atenção, a história nos mostra que esse fenômeno espiritual que aconteceu com Pedro e os medos, persas, elamitas e todo aquele grupo já religioso, aconteceu também com Evan Roberts, na manhã de 28 de outubro de 1904, ao voltar para casa depois de um culto, pelo caminho, Evan Roberts foi até em casa dizendo: Senhor, dobra-me. Evan Roberts saiu daquele culto com a nítida sensação de que lhe faltava o quebrantamento. Evan Roberts tinha a nítida noção de que a arrogância estava tomando o coração dele, de maneira que ele ia ao culto e voltava do culto como os medos, os persas, os elamitas e todos aqueles homens que foram a Jerusalém na festa de Pentecoste. Era um ato religioso. Vão e vêm, vão e voltam, mas eles vão e voltam endurecidos, empedernidos e espigados para cima. E Evan Roberts volta para casa e vai pelo caminho dizendo: Senhor, dobra-me, 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 quebra-me, quebra-me. O que poderia acontecer se você, a partir dessa noite, voltasse para casa dizendo: Senhor, eu preciso ser quebrado? O que aconteceria se você voltasse para casa hoje dizendo: quebra-me, Senhor? O primeiro espanto seria do seu cônjuge, né?
ou dos seus filhos. O primeiro espanto seria do diabo, dizendo, como assim? Eu te dei tanto conhecimento, por que você está pedindo para ser dobrado? Não. Tudo que você tem é para ser visto, notado, porque você é o grande, a grande. Mas olha o que aconteceu. Evan Roberts, um minerador, trabalhava em mina de carvão. Pede para Deus quebrá-lo. Dias depois, Deus responde à oração, como o salmista pediu, Senhor, aviva a tua obra em nosso coração para que tenhamos alegria. E um fogo do Espírito Santo veio sobre este ex-minerador, que através da vida dele, mais de 100.000 almas foram convertidas a Cristo Jesus, só porque um homem disse, Senhor, dobra-me e quebra-me. Porque Evan Roberts, então, vai se cumprir nele aquilo que Deus diz, que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, a nossa busca pelo conhecimento bíblico, o nosso interesse por estudar as Escrituras, não deva ser nada além, nada menos do que fome pela presença de Deus e não soberba por conhecimento bíblico. Fome por Deus. Assim como Deus fez com Pedro, que esvaziado de si mesmo, mas cheio do Espírito Santo. E com Evan Roberts, eu sei que Deus pode fazer a mesma coisa com você, comigo e com cada um que nos assiste pela internet. Mas antes, Deus precisa quebrar você. Deus precisa tirar da tua mente, do teu coração, toda a arrogância de conhecimento, de sabedoria, de verdade pessoal, humana, e de tudo aquilo que você está cheio de si mesmo. E nos últimos tempos, com a internet à nossa disposição, o que mais temos é cheio de conhecimentos vazios, rotos, de água suja e parada, que não é profundo na presença de Deus. Mas ainda me permita ir mais adiante, levá-los a ver o que Pedro fez ao se levantar e falar para a multidão. Quando Pedro disse sobre o poder do Espírito Santo, ouçam-me. No que Pedro estava pedindo atenção e qual era o conteúdo da atenção que Pedro pedia? Atos capítulo 2, verso 36. Primeira coisa que Pedro faz é dizer a verdade. Aí agora, não se espante não. Porque Pedro diz assim, portanto, que todo Israel fique certo disto. O mesmo Pedro que lá atrás, na fogueirinha, corre de medo, o Pedro disse, todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha a coragem de Pedro, só pode ser tomada pelo Espírito Santo. Não tem outro meio para que Pedro faça isso de si mesmo, porque Pedro era tempestivo, tem estudos que mostram que Pedro era tipo psicológico, tipo temperamental, sanguíneo. Pedro era daquele que, deixa comigo. Conhece gente assim? Não pensa no que vai dizer, deixa comigo, deixa que eu resolvo. E quando chega na hora de resolver, sabe o que faz? Corre, se esconde. Ah, pastor, sabe o que é? É que eu tive um probleminha, eu falei que o senhor podia contar comigo, mas aí foram aparecendo coisas. Conhece gente assim? Não precisa levantar a mão agora não. Sai na frente, né? Deixa comigo, pastor, eu falo, Pedro. E quando chega na hora de fazer, não faz. Mas esse Pedro agora é alguém que, tomado pelo poder do Espírito Santo, ele prega a verdade. Sabe qual é a verdade que eles não queriam ouvir, mas que precisavam ouvir? O Cristo que vocês mataram é esse que está fazendo uma revolução nas nossas vidas, é esse que está em mim, é esse que está em todo mundo, e é esse o qual Deus fez Senhor e Cristo. Agora, você precisa entender um pouco o cenário.
para você entender o poder do Espírito Santo. O Cristo eles ainda estavam esperando, e estão esperando até hoje. Porque para eles havia alguma característica do Cristo, o Messias. Rei, restaurar Jerusalém, romper com Roma, o Salvador da pátria. Jesus não era, morreu na cruz em vergonha. E uma outra coisa muito perigosa a ser dito naqueles dias, principalmente numa festa de Pentecoste, em que Roma tem dominação sobre Jerusalém, e permite que as festas religiosas aconteçam. E deixa eu te dizer uma coisa, religião não incomoda os poderes públicos, desde que ela seja contida e não bata de frente com os interesses deles. Mas à medida que nós somos tomados pelo poder de Deus e nós acusamos a corrupção do imperador, você terá um grande problema. E que você não diga que há um outro Senhor, porque o único Senhor é César, é o imperador. Sabe o que Pedro está dizendo para várias culturas que vão sair por aí dizendo o que ele disse? Que vocês mataram o Cristo, o Messias, do qual Deus o fez Senhor. Não é César, não é Roma, é Ele o Senhor, e Ele é o Messias. E sabe o que vocês fizeram? Vocês mataram Ele, mas Ele está aqui agora operando através do Espírito Santo em nossas vidas. Tem que ser muito macho para dizer um negócio desse, mas essa macheza toda é unção do Espírito Santo, é o poder de Deus na vida de alguém. Você tem um Pedro procurando o Messias, você tem um Pedro que nasce em Jerusalém, você tem um Pedro religioso, você tem um Pedro que vai à sinagoga, você tem um Pedro que faz as coisas, você tem um Pedro que lê a Torá, você tem todos esses povos aqui ao redor que conhecem as Escrituras, que conhecem tudo, mas não fazem a menor diferença. Alguma semelhança com os nossos dias? Vai culto, vem culto, vai culto, vem culto, canta hino, não canta hino, gosta desse hino, não gosta do outro, mas qual é a diferença que você faz? Se na hora de dizer alguma coisa você é covarde igual a qualquer outro, porque nos falta o poder do Espírito Santo. E aí, Pedro prega a verdade. Ele não faz aquilo que muitos dizem assim, é uma pregação, como é que a gente diz? Uma pregação política. A gente não pode dizer tudo que a gente crê, a gente não pode dizer tudo que a gente pensa, a gente não pode dizer toda a verdade, senão os caras vão ficar bravos com a gente, vão acabar com a nossa vida. Pedro não está preocupado com isso. Porque Pedro está cheio do poder do Espírito Santo. E aí eu vou te mostrar algumas consequências por dizer a verdade no poder do Espírito Santo. Venham comigo, deixa eu só refazer aqui para você que possa estar perdido. O salmista diz na abertura na nossa fala que deseja que Deus renove a vida para que a gente tenha alegria no Senhor. Depois sabe que nós fomos para o caminho de mostrar em que Pedro se põe de pé diante de toda uma multidão cultural e diz assim, vou explicar para vocês o fenômeno que vocês estão vendo, que não é nada tão louco e tão perdido. E aí, Pedro prega a verdade. E qual o desdobramento por pregar a verdade? Preste atenção comigo. Primeira coisa que acontece é fome e desejo pela palavra. Ao pregar a verdade, Pedro desperta naqueles ouvintes, cheios do Espírito Santo, um desejo enorme para conhecer todo o conhecimento de Deus, toda a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós, porque ele diz em 1 Pedro, na sua carta, capítulo 2, verso 2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Qual que é o nosso desejo, diz Pedro? Qual que é a vontade do cristão? Qual que é o interesse do cristão? Que como criança recém-nascida, a gente busque a mamadeira, o leite espiritual,
para que por meio dele a gente cresça para a salvação. Então você veja que Pedro está dando para nós uma visão de que ser impactado pelo Espírito Santo, convertido, transformado, ainda te leva a uma caminhada para a salvação. Não é para deitar na rede e comemorar dizendo, está tudo resolvido. Pedro diz, tem que se alimentar. Tem que crescer. Tem que buscar. E buscar o quê? A palavra pura e genuína. Uma ex-bruxa, que no tempo do Lloyd Jones, feitiçaria, espiritismo, sempre existiu, que entra no prédio, no templo da igreja de Lloyd Jones, diz assim para ele, no dia em que entrei em sua igreja, senti o mesmo poder sobrenatural que eu conhecia nos centros espíritas, só que o poder daqui é limpo, é puro. Olha a visão da mulher. Poder puro, poder limpo, interessante. Eu sinto que há um impacto igual no centro espírita, mas lá é poluído, é contaminado, é místico, é cheio de coisa, mas aqui é puro, é genuíno, é verdadeiro. Então a primeira coisa do desdobramento da verdade em que Pedro prega no avivamento de Jerusalém é fome e desejo pela palavra de Deus. Parece que esse fenômeno está acontecendo. Parece que essas coisas estão permeando o nosso universo aqui. Nós temos visto pessoas buscando a palavra de Deus. Mas a pergunta que eu faço é como crianças? Porque Pedro diz, a gente busca a palavra de Deus como crianças recém-nascidas, desejando de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Eu desejo a palavra de Deus para que eu cresça, não para que eu conheça. Eu desejo a palavra de Deus para que eu tenha conhecimento do que Deus quer para a minha vida e não arrogância. Segunda coisa, que pregando a verdade há desdobramento e há acontecimentos, é que no avivamento de Jerusalém, eles estavam ali, o que aconteceu? O que é isso? Qual é a verdade? O que está embutido aqui? O que está acontecendo conosco? E Pedro prega a verdade sem medo algum, e isso faz com que eles tenham fome e desejo pela palavra de Deus. Acontece um segundo fenômeno. Apego à comunhão. Porque Atos capítulo 2, verso 44, diz que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Pensamento, bolsa, celular, sapato, roupa, carro. Não havia entre eles inveja, ciúme, posse, nem desconfiança. Presta atenção. Quando há avivamento e a ação do Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos dar fome pela palavra de Deus. Segunda coisa que o Espírito Santo faz é nos fazer viver em comunhão. Eu não tenho mais divisão com você, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Porque o texto diz que todos criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A igreja estava junta no pensamento, na vida, nas coisas. Lloyd Jones diz que no avivamento a igreja está tão cheia de vida e poder que a sociedade inteira é afetada e percebe que tem coisa impressionante acontecendo conosco. Não tem mais diferença entre nós. Não brigamos mais por partidos, não brigamos mais por candidatos, porque o nosso candidato é Cristo, nosso partido é o reino de Deus, nossa verdade é as Escrituras. Aquilo que eu tenho pode servir para vocês, e o que vocês têm serve para mim. Estamos juntos. O que dói em você, dói em mim. O que alegra a mim, alegra você. Quando o avivamento está sobre o povo de Deus, a comunhão é perceptível. A igreja torna-se visível por conta de atos de comunhão. Meus filhos é como se fossem os seus. Os seus é como se fossem os meus.
Tenho tanto amor pelos seus filhos quanto vocês têm pelos meus, e assim nós vivemos uma vida de comunhão, um bem comum. Comunhão significa, não é que a gente se encontra para fofocar, a gente se encontra para dividir, para repartir, para dar aquilo que nós temos. No avivamento do século XVIII, com John Wesley e George Whitefield, o impacto foi tão grande que a paixão por vidas, proibição de comércio de escravos, abolição dessa escravidão, legislação social para melhorar a vida de operários, proteção às crianças, cruzada contra a crueldade aos animais, e todo tipo de proclamação para a glória de Deus era notório no século XVIII por conta do avivamento através de Wesley e Whitefield. Sabe o que isso significa? Que eu não tenho animal, mas porque o meu irmão tem e ele sofre com a dor do animal dele, eu também sofro e eu também faço parte para ajudar o animal dele. Porque o avivamento produz bem comum, comunhão. Significa que eu não tenho dinheiro para colocar, ou que você tem dinheiro para colocar gasolina no seu carro que é caro, eu não tenho, e você vai me ajudar a colocar gasolina no meu, e vice-versa, e nós estamos juntos proclamando a glória de Deus, imbuídos em que o preço abaixe, porque eu estou incomodado com você, e você incomodado comigo. Porque o avivamento produz comunhão, e nós estamos juntos para proclamar a glória de Deus, e nós queremos que os bares que embebedem as pessoas fechem, e que as pessoas sejam convertidas, que os hospitais recebam o poder de Deus, o conforto, o consolo do Espírito Santo, e que as pessoas sejam um em Cristo Jesus. Mas esse desejo só virá no poder do Espírito Santo, que humanamente falando, eu quero mais o meu, e eu quero que você se ferre. Meu pai dizia, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas só no poder do Espírito Santo a gente deseja o que é bom para o outro, para nós, e que seja um bem comum. Sabe por quê? Para que ninguém se glorie de que é bonzinho, porque diante de Deus ninguém é, e essa obra é do Espírito Santo, não é humana, não é sua. Você nunca poderá chegar diante de Deus e dizer, eu fiz o bem, eu ajudei, porque você só fez isso no poder do Espírito Santo. Terceira coisa, que a pregação da verdade de Pedro produz em Jerusalém, além de fome pela palavra de Deus e apego à comunhão, é o partir o pão. Olha o texto, Atos 2:46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Esse texto me levou a uma reflexão que eu não tinha. Presta atenção, você que já é crente há muito tempo. Talvez você tenha lido esse texto e tenha entendido que o avivamento em Jerusalém produziu que eles faziam refeições juntas. Mas no texto há distinções, pão e refeição. Pão é uma coisa, refeição é outra. Sabe o que eles estão dizendo? Que o pão citado aqui era a confirmação do transcendente, da real transformação que Cristo havia feito por eles, porque todas as vezes em que o pão era partido, Cristo era reconhecido. Foi assim no caminho de Emaús, foi assim quando ele deu a última ceia, e que eles perceberam então que ele era o Messias e que ele estava pronto para ser morto. Então toda vez que o pão é partido, Jesus Cristo se faz presente através de um transcendente, de uma obra majestosa. Então o pão aqui não é o mesmo que arroz e feijão e refeições juntos, é a ceia do Senhor. Quando há avivamento, nós temos desejo e interesse de estar unido a Cristo, porque diz aqui em Atos que todos os dias eles partiam o pão em suas casas, e isso também traz a alusão de que eles compartilhavam do que Cristo fez na vida deles. Presta atenção comigo.
Quando eles se reuniam de casa em casa partindo pão, eles estavam não comendo junto, mas eles estavam dizendo, sabe o quê? Olha o que Cristo fez na minha vida. E contavam. E aí o outro que partia o pão também dizia, também Cristo operou milagrosamente na minha vida. E eu preciso te fazer uma pergunta que você vai responder a si mesmo. Quanto tempo faz que o Senhor não opera milagrosamente na sua vida? Eu não estou falando de cura física, eu não estou falando de fenômenos extrasensoriais, eu estou falando no seu coração. Faz quanto tempo que o Espírito Santo não opera poderosamente, de maneira que você sinta que de fato algo está explodindo no seu peito e está transformando a sua vida e fazendo você mais leve, mais justo, mais alegre, mais animado, mais empolgado e mais apaixonado? É disso que eles estão falando. Partindo o pão, eles estavam testificando o quanto Cristo estava fazendo uma obra milagrosa na vida de cada um deles. Estavam juntos todos os dias, continuamente, reunindo-se, partindo o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Isso era o milagre de Cristo operando na nossa vida. Aquele desejo que brota do coração quando o Espírito Santo faz um milagre, a gente volta para casa ou a gente anda por aí dizendo, tem algo novo operando dentro de mim. Algo incontrolável, algo que eu não tenho controle, não é uma questão religiosa, eu não estou indo à igreja porque eu preciso, porque eu sou presbítero, diácono, porque eu sou membro, porque eu sou ajudante, porque o pastor vai me visitar na segunda, ou vai ficar me telefonando, perguntando porque eu faltei. Eu vou porque eu tenho fome, porque eu preciso compartilhar o que Cristo está fazendo, eu preciso dizer das obras operacionais do Espírito Santo, eu preciso dizer algo impactante que está transformando a minha vida. Tem ou não tem? Não tem, né? Não tem, né? Sabe por que não tem? Porque te falta uma outra coisa. Que o avivamento também foi produzido por esse fenômeno. Quando o Pentecoste, quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles estavam fazendo o quê? Orando. Atos capítulo 2, 42. O avivamento veio pela oração. E o avivamento sustenta a oração, porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E oração retrata bem o que nós acreditamos. Deixa eu te repetir isso. Alguém disse uma vez, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Não quero entrar no mérito da discussão se isso é verdade, mas para mim está certo que muita oração, muita crença. Pouca oração, pouca crença. Quem muito ora, retrata no que acredita. Quem pouco ora, retrata no que acredita. Se ora pouco, é porque não tem expectativa de que Deus vá fazer. Se ora muito, é porque crê poderosamente que Deus pode fazer. É simples. Se você acredita que alguém pode atender às suas particularidades e necessidades, quantas vezes você vai a essa pessoa? Sempre. Se você não acredita que essa pessoa vai atender às suas particularidades, quantas vezes você vai a essa pessoa? Nenhuma vez. Se você acredita que Deus pode fazer, quantas vezes você ora? Se você não acredita que Deus pode fazer, quantas vezes você ora? Então, para mim, a oração é o regulador da sua crença. Se você tem desejo de gastar o seu tempo aos pés da cruz, clamando ao Senhor, isso mostra o quanto você acredita que Deus pode fazer. Mas se é pouco tempo de oração, mostra que o teu coração não tem tanta certeza que as coisas possam acontecer, e para não se frustrar, é melhor não pedir. Agora vejam, dedicavam-se ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão e às orações.
os discípulos pediram que Deus fizesse maravilhas por meio deles. Não pediram vida mansa, tranquila, pediram ação sobrenatural de Deus. Olha o capítulo 4 de Atos. Depois da perseguição, a primeira perseguição, voltando um pouquinho, Pedro se põe de pé, diz: me ouçam, vou dizer para vocês, vocês mataram o Cristo, o Messias, do qual Deus fez o Senhor. Isso não ficou barato, ficou caro. Porque eles começam a perseguir, eles começam a infernizar, porque Pedro ameaçou as grandes autoridades. E eles oram no capítulo 4, verso 29 e 30. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do santo servo Jesus. Senhor, nós não queremos vida mansa, nós não queremos água fresca, nós não queremos deitar na rede, nós não queremos tranquilidade. Nós queremos poder. Sabe qual é a nossa oração hoje? Tranquilidade. Suave. A gente quer brisa. Quanto mais tranquilo, melhor. A gente não quer vizinho perturbando a gente não quer ninguém batendo na nossa porta, a gente não quer trânsito, a gente não quer engarrafamento, a gente não quer problema. Os discípulos, sobre o poder do Espírito Santo, eles disseram, sabe o quê? Não nos importa o problema, não nos importa a perseguição, não nos importa os problemas e as coisas que não acontecem, nós só queremos o poder. Você escolhe. Você quer vida mansa que nem baiano ou você quer poder de Deus? Desculpe os baianos aí, é uma brincadeira. Você quer deitar na rede ou você quer ver o Deus operando poderosamente, milagrosamente através de você? Então você tem de orar, você tem de se pôr de pé que nem Pedro, você tem que ser corajoso e você tem que buscar o poder do Espírito Santo, porque é Ele quem vai fazer. Veja, David Brainerd escreveu no seu diário de oração: continuarei a lutar em oração pelo meu pequeno rebanho, bem como por queridos amigos. Orei até a hora de dormir e fiquei receoso de atrapalhar o sono da família, mas me encontrei em questionamentos se dormir não seria perda de tempo. Olha a visão de David Brainerd aos 25 anos de idade. 25 anos de idade. Entrei em questionamento depois de muito orar e parei de orar porque achei que pudesse incomodar a minha casa no seu sono noturno, mas também me questionei se se dormir não era perda de tempo. A visão dele de que Deus operava continuamente através das orações o fazia entender que quanto mais ele orasse, mais Deus responderia. Quanto mais Deus responderia, mais almas, mais vidas, mais gente salva, mais cidade transformada, mais índios convertidos, os peles vermelhas, e mais pessoas poderiam se achegar a Cristo. É como uma onda, quanto mais eu me movimento, mais eu sacudo essa onda, e mais ela vai longe, e mais Deus faz. Mas a gente quer sossego. Não dá para ter poder para quem quer sossego. O Espírito Santo só despende poder para quem está na luta, na guerra, na guerrilha, na vida, na frente, no enfrentamento. Para quem quer vida mansa, fica tranquilo. Sabe o que vai acontecer? Nada vai acontecer. Vai dar tudo certinho, tudo tranquilo. Vai passar 20 anos, eu vou visitar você, está tudo do mesmo jeito. Pastor, maravilha, estou aqui, ó. Sabe aquela pança gigantesca? Sabe, citando o versículo bíblico, pastor, eu li a Bíblia toda em 1 ano, não fiz nada, só fiquei sentado lendo a Bíblia. Conheço muito. Como alguém um dia disse que você pode conhecer toda a profundidade do oceano através da internet e nunca ter dado um mergulho no mar. Sabe tudo de oceano, mas nunca sentiu o gelo da água na pele e nunca sentiu o cheiro do mar salgado. Mas sabe tudo. Qual é a diferença?
Charles Finney, sobre a oração, ele diz: os crentes não oram como se fosse tudo o que lhes resta, porque pedem com desconfiança. Tudo que nós temos é a oração incessante, dizendo: Senhor, ou tu fenda os céus, ou tu renova a nossa vida para ter alegria, ou nós estamos perdidos. Atos 4:31. Quero que toda a igreja leia isso. Atos 4:31. Uníssono, numa só voz, numa só versão bíblica. Vamos ler? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Que capítulo é esse de Atos? Capítulo 4. Quando que foi a descida do Espírito Santo? Capítulo 2. No capítulo 2, a primeira vez que o Espírito Santo desce, esse mesmo fenômeno acontece. No capítulo 4, de novo. Eu não estou querendo aqui dizer que era isso que nós queremos, mas a questão é que o Espírito Santo sobre nossa vida tem de produzir poder, e principalmente poder para pregar corajosamente a palavra de Deus. Se vai tremer ou não o lugar, que eu gostaria que alguns fenômenos desse acontecessem, eu gostaria. Seria demais os ventiladores desligados, as portas trancadas, e nós aqui orando, e vem um vento impetuoso sobre todos nós aqui. A gente diz: da onde está entrando esse vento? E na segunda-feira, por onde vocês andarem, vocês vão carregando, pregando, aquele comprador, aquele vendedor, aquela pessoa que para diante de ti, você larga a palavra na vida dele. Deixa eu te dizer uma história conhecida que eu já contei aqui uma vez, não sei se vocês lembram disso, talvez não, mas um médico do Rio de Janeiro, um pastor, conhecido, está vivo. Trabalhava com anestesista há 20 anos. Ele é médico, otorrinolaringologista, que tem sua equipe médica há 20 anos. E num determinado dia ele chega no hospital chamando a sua equipe médica, atrasado para a cirurgia. E ele mesmo contou isso. As enfermeiras foram se encostando na parede e foram olhando para ele e disse: o senhor não sabe o que aconteceu? Não, o que houve? O doutor fulano de tal, nessa noite, suicidou-se. E esse médico pastor disse que foi se ajoelhando como se fosse um martelo de Deus, no corredor do hospital aos prantos e dizendo: Senhor, eu convivi 20 anos em trabalho com este homem e nunca preguei a ele o teu amor, a tua salvação e o teu poder, porque ele sempre ria e brincava, e eu pensava que quem ri e brinca está feliz e não precisa de Cristo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos perdendo a dimensão do que as Escrituras dizem, que todas as pessoas precisam de Cristo Jesus, senão elas perecerão no inferno e perecerão nessa vida. E nós não temos mais a dimensão da importância que é o poder de Cristo Jesus na vida das pessoas. Encolhemos as mãos, fechamos a boca e achamos que tudo está por conta da ciência, da psicologia e de tantas outras coisas. O conde de Zinzendorf orou por 100 anos, ele não, mas o movimento que ele plantou, os moravianos. Eu quero terminar então, concluindo, que sobre essa operação do Espírito Santo, avivamento em Jerusalém, produziu 3 coisas também fantásticas, e o efeito do Espírito Santo em nossas vidas também pode produzir a mesma coisa que produziu em Jerusalém, pode produzir, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda.
E 3 coisas então foram produzidas através daqueles homens e que eu quero ver produzida através das nossas vidas, principalmente da minha vida. A primeira foi a operação de sinais e maravilhas. Não tem um aleijado diante dos apóstolos e diante de Cristo, todos são curados. Pastor, o senhor vai curar todo mundo agora? Eu não curo ninguém, quem cura é o Espírito Santo. E uma coisa está ligada à outra aqui. Libertação dos cativos do diabo. Tem muita gente endemoniada. E rindo para a gente e mostrando uma vida de felicidade, mas o diabo está escondidinho lá dentro. Conversão de gente perversa e gente má, como o carcereiro de Paulo. Quando o Espírito Santo está sobre nós, ele opera sinais e maravilhas, e aonde a gente anda, a gente traz libertação e cura para os cativos. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou repetir porque está gravado. A onda hoje é só conhecimento bíblico. Mas o conhecimento bíblico parece-me que está produzindo mais arrogância do que qualquer outra coisa. O conhecimento bíblico é para a gente ter noção do que Deus quer e fazer o que Deus quer, e não para a gente ter apenas noção do que Deus quer. A gente precisa fazer o que Deus quer. Importante para Deus não é o conhecimento sobre Ele, importante para Deus é andar com Ele. É muito diferente. É muito diferente. Orar pelas pessoas, impor as mãos, crer que Deus pode fazer um milagre. Agora os senhores pasmem com uma notícia dessa. Um presbítero amigo meu, de muitos anos, disse que o conselho da sua igreja riu quando ele disse que estava jejuando e clamando ao Senhor por um avivamento. Riram. E que quando uma irmã da igreja pediu a ele, presbítero, o senhor podia orar por mim? E ele impôs a mão na cabeça dela e disse, aqui que o senhor vai orar? Falou, é agora. Impôs as mãos e disse, Senhor, venha com poder sobre essa vida. Nós estamos nos envergonhando de oração, nos envergonhando da imposição das mãos, e quando isso acontece, o diabo diz, isso é daquele grupo religioso lá que vocês não concordam. Essa voz é satânica. Porque os homens que crêem no poder do Espírito Santo usam o seu corpo, a sua vida, abraçam, impõem as mãos e dizem, Senhor, faz milagre, porque nós cremos nele. Nós cremos. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus não está sentado nas universidades academicamente, ele opera sinais maravilhosos através de gente simples. Olha Pedro. Segunda coisa, é que ele produz alegria. Atos 5:41, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa de Jesus. Sabe o que significa? Que o poder do Espírito Santo é tão transcendente que não importa a situação que nós estamos vivendo, a gente é alegre. Feliz! Perseguindo a gente, temos o poder do Espírito Santo. Estão batendo na gente? Temos o poder do Espírito Santo. Alegres. Diz o texto, eles saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Atos 5:41. O Espírito Santo produz alegria. É sem dinheiro, é com dinheiro, é com unha encravada, é com perna manca, é com torcicolo, é alegria. Gente, é um povo alegre. Pastor, está difícil, mas nada que uma madrugada de oração aos pés da cruz o Senhor não quebre e não esmoace a pedra e não fenda os céus e desça sobre nós. Eu creio. Agora deixa eu te dizer uma coisa, eu não posso crer por você. A fé é minha. Paulo diz, a fé que tu tens, tens para ti diante de Deus. É sua. Eu não posso crer no seu lugar. Não tem a oração, vocês oram por mim. Você ora. Clame por mim. Você clama. Alegria do Senhor. E a terceira coisa que termina aqui, Atos 2:47. Louvando a Deus
O avivamento que veio sobre Charles e John Wesley produziu hinos. Sabe o que vai acontecer quando o avivamento vier sobre nós? Nós não vamos cantar as músicas dos outros, nós vamos cantar as nossas músicas, que nós vamos produzir. Wesley produziu os seus hinos porque o Espírito Santo estava sobre ele, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Essa parte louvando a Deus diz que eles produziram os cânticos diante de Deus, porque os cânticos que eles produziram tinham a ver com a experiência deles diante de Deus. O Espírito Santo, quando vier sobre você, ele pode inspirar você a escrever uma canção. Pastor, eu não conheço música, mas você conhece letra. E algo pode brotar dentro de você e você pode escrever uma poesia, uma melodia. Isso não vai entrar para um cânon bíblico, mas você pode escrever um salmo. Nós não vamos pregar o seu salmo, mas nós vamos cantar a sua música, porque a sua música brota do poder do Espírito Santo, porque não tem música canonizada nas Escrituras, porque o Senhor ainda continua falando através dos louvores. Não tem música canonizada, sabia disso? Tem texto sagrado, vontade de Deus. Está canonizado, é canônico, está aqui, está no cânon, está dentro da Bíblia. Não tem. Você não vai chegar aqui amanhã, pastor, estou sobre o poder do Espírito Santo e Deus me falou que a gente agora tem que pintar a igreja de amarelo. Isso não existe. A gente pinta de amarelo se a gente quer. O Espírito Santo não está envolvido com isso. Agora o Espírito Santo pode inspirar você e pode fazer você brotar louvores a Deus e cantar aquilo que Ele tem feito na sua vida. Esse é o primeiro avivamento, é o avivamento de Jerusalém. Domingo que vem eu vou falar sobre o avivamento de Antioquia. Estão todos nas Escrituras. Sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero que isso aconteça. De novo, novamente. Sabe por quê? Porque eles viveram naquele tempo e aproveitaram tudo isso. E nós estamos nesse tempo e o Deus deles é o mesmo meu, é o mesmo nosso, é o mesmo de hoje. E Ele pode fazer conosco o que eles fizeram, o que Deus fez com eles. Quero terminar só dizendo que quando o avivamento veio sobre a África do Sul, sobre um presbítero que estava impotente, sem saber o que fazer. Povo religioso, mas amarrado. E aí isso talvez não tenha acontecido na sua casa, mas se acontecesse, você ia desejar o avivamento. A Sandra trabalhou esse livro com as mulheres. E uma mãe veio pedir, implorando à igreja que fizesse alguma coisa pela sua filha, que estava possessa por um espírito maligno e vivia acorrentada no porão de uma casa. E ninguém conseguia chegar perto, tamanha malignidade que havia com aquela mulher. Não tinha Rivotril que desse jeito. E diante de uma impotência dessa, de uma mãe sofrendo e ver uma filha acorrentada pelas hostes malignas, o avivamento veio entre os Zulus na África do Sul. Porque a igreja começou a orar, começou a clamar, começou a falar, começou a pregar, começou a desejar. E tudo, e eu estou certo que tudo que aquilo que a gente deseja, que é genuíno, que é puro diante de Deus, Deus faz. Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Agora eu te pergunto, se você deseja uma vida avivada, se você deseja o poder de Deus, se você deseja libertação, se você deseja as obras de Deus, Deus não vai fazer? Que é o que Ele deseja também. E quando o avivamento veio sobre a África do Sul, sobre os Zulus e sobre aquela aldeia, sabe o que aconteceu? Ninguém precisou ir visitar aquela mulher acorrentada, porque o Espírito Santo veio como uma onda, e aquela mulher foi bater na porta dos seus pais, porque foi liberta pelo próprio Espírito Santo, e ela veio entre os Zulus adorar a Deus, porque o Espírito Santo varreu a aldeia e trouxe libertação aos cativos.
Você não quer isso para os teus amigos, para os teus filhos, para as pessoas que estão contigo, não? Aquele teu filho perturbado, você não quer isso, não? Aquele amigo problemático, aquela mãe endemoniada, aquela avó chata, você não quer essa libertação para eles, não? Desculpa, mas o tipo de cristianismo que você vive parece que você não quer mesmo. Vamos buscar o avivamento? Vamos pedir que Deus fenda os céus e que Ele renove a nossa vida, de brotar alegria no nosso coração e nos faça andar em novidade de vida? Eu quero. Vamos ficar de pé, vamos cantar.